Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Rio em estágio de crise. 6 pessoas morrem em consequência da tempestade que castigou a cidade. Foi uma catástrofe, né? Muito vento, destelhou muitas casas, tudo alagado. Bombeiros encerram as buscas após resgatarem 2 corpos de dentro do ônibus atingido por um deslizamento na Avenida Niemeyer. E torcedores do Flamengo criam uma escola de samba. Vem aí a Imperadores Rubro-Negros. Bateria toca, a mulata risca esse chão, conquista meu coração. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. Não se fala em outra coisa. Uma tempestade pegou os cariocas de surpresa e provocou a morte de 6 pessoas. A gente começa essa edição mostrando os estragos do temporal na cidade. Ventos quase equivalentes a um tornado atingiram o Rio. No centro de operações da Prefeitura, a mobilização foi a maior desde a inauguração, em 2010. Foi um temporal que deixou o carioca apavorado. Foi uma catástrofe, né? Lá a Barra está toda interditada. Muito vento, destelhou muitas casas, tudo alagado, bueiro, sempre minando muita água. Eu moro na Tijuca e foi assim, bem assustador. Fiquei preocupada com os meus amigos que estavam na rua, que estavam transitando, vindo do trabalho, deslocando para casa. A chuvarada atingiu o Rio no início da noite de quarta-feira. A Rocinha e o Vidigal foram as áreas com o maior volume acumulado de chuva em 24 horas, mais de 160 milímetros, o dobro previsto para o mês de fevereiro. Vídeos feitos por moradores mostram a enxurrada que arrastou carros e até um morador na Rocinha. Mãe, o carro foi lá! As principais ruas de São Conrado ficaram debaixo d'água. Carros estacionados ficaram quase submersos. O saguão desse hotel ficou totalmente alagado. Ainda na Zona Sul, vários bairros ficaram tomados pela água da chuva. O morador passou remando no Leblon. Ruas em Copacabana também ficaram alagadas. A sede do Flamengo foi interditada. Todo o entorno da delegacia da Barra ficou tomado pela chuva. A correnteza, viatura sendo arrastada, o Fusca está sendo arrastado, já arrastou um motorista de táxi que estava ali do lado. Estão batendo todos os veículos que estão aqui na porta da delegacia. O temporal provocou o desabamento parcial do teto de um shopping. A chuva trouxe também ventos que atingiram 110 km por hora, quase a força de um furacão. Derrubou mais de 170 árvores, arrastou a caixa d'água e um veleiro foi parar na areia da Praia do Arpoador. A equipe do Centro de Operações Rio nunca trabalhou tanto desde a inauguração do serviço em 2010, a não ser em grandes eventos. Os operadores passaram a madrugada de quinta-feira monitorando e acionando os serviços de emergência. É a primeira vez esse ano que o Rio entra em estágio de crise, o último na escala de alerta. Foram mais de 200 chamados desde o começo da chuva até a manhã desta quinta-feira. Dessa vez, a atenção estava concentrada nos monitores que mostram as imagens nas ruas que foram alagadas e interditadas, e também na região da Rocinha e Vidigal. Segundo a meteorologista do Alerta Rio, o temporal foi provocado pelo deslocamento de uma frente fria que está indo embora. E a boa notícia é que não há previsão de uma tempestade como essa nos próximos dias. O sol até aparece um pouco mais, mas no final do dia a gente tem previsão de pancadas de chuvas a partir da tarde e na noite. Pancadas rápidas e isoladas, elas podem ser fortes num curto período de tempo. E aí por isso não devem acumular grandes volumes de chuvas, igual que tivemos nos últimos dias aqui na cidade. No sábado o tempo já começa a ficar firme, o sol aparece, a temperatura começa a se elevar e o domingo o mesmo cenário. Das 6 mortes, 2 ocorreram dentro de um ônibus que passava pela Avenida Niemeyer. O veículo foi atingido por um deslizamento de terra.
Os corpos foram resgatados pelos bombeiros, que encerraram o trabalho de buscas no local. O temporal também provocou o desabamento de um trecho da ciclovia Tim Maia. As imagens impressionam, o cenário é de guerra. Foi assim que ficou esse trecho da Avenida Niemeyer, zona sul da cidade. Muita lama, galhos e uma enorme árvore desceram da encosta, atingindo 2 ônibus que passavam no local. Um dos veículos foi arremessado contra a mureta, interditando totalmente essa parte da avenida. Num outro trecho, a estrutura da ciclovia Tim Maia foi novamente atingida e desabou por conta do temporal. O motorista que dirigia o ônibus conseguiu escapar, mas 2 passageiros, um homem e uma mulher, ficaram presos às ferragens e morreram. Essa região da cidade foi uma das mais castigadas. Moradores da comunidade do Vidigal não conseguem sair nem voltar para casa por conta da tragédia. Não tem como passar, eu não vou passar por cima Tem umas pedras descendo ali pela praia, sai por trás, lá na prainha, mas não vou me arriscar a passar pelas pedras, não vou. Segundo o diretor de operações da Sete Rios, Joaquim Diniz, mesmo com todos os esforços dos órgãos públicos, o trânsito nesse trecho da Avenida Niemeyer não tem previsão para ser liberado. O Centro de Operações ele emitiu um alerta de que teríamos chuva forte e a partir do momento que essa chuva se concretizou, foi estabelecido, conforme o protocolo, a reunião das pessoas de comando da Prefeitura no Centro de Operações. Nós mantivemos equipes, não despertamos pessoal, reforçamos a parte de equipamentos. A chuva ela foi muito forte, muito duradoura e se concentrou muito nesses pontos aqui, Zona Sul e Barra da Tijuca. O prefeito Marcelo Crivella decretou luta oficial de 3 dias na cidade. O governador Wilson Witzel sobrevoou as regiões atingidas pelo temporal. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 80 mil famílias moram em área de risco. A afirmativa foi feita pelo governador Wilson Witzel. Ele sobrevoou as áreas mais afetadas pela cidade após a chuva que matou pelo menos 6 pessoas. Witzel criticou o que chamou de abandono das prefeituras passadas. Eu sobrevoei a área. O que eu pude constatar de Guaratiba até o início da Niemeyer é que toda a encosta tem uma ocupação desordenada. Isso é fruto do abandono da organização urbanística das cidades, especialmente da cidade do Rio de Janeiro. Se fechou os olhos para a ocupação desordenada e o resultado, infelizmente, são essas tragédias que nós estamos assistindo. Para o governador Wilson Witzel, é preciso criar um plano diretor para impedir a ocupação desordenada. É preciso, definitivamente, ter um plano diretor da cidade para retirar as pessoas das áreas de alto risco e ter uma urbanização mais adequada. Então, o poder público municipal das cidades tem que fiscalizar e estar atento a essas áreas de risco. E tem novidade no carnaval deste ano. Os Imperadores Rubro-Negros vão estrear no Grupo E, que desfila na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho. A escola de samba foi fundada por um grupo de torcedores do Flamengo, mas não tem ligação financeira com o clube. Uma paixão de 123 anos. E vai o Zico para bater, tomou distância, correu, Rondinelli tentou, atenção, Rondinelli, gol! Uma história que ultrapassou os limites do estado e transformou o Flamengo no clube mais querido do Brasil. As milhares de vozes das arquibancadas juntaram-se às de artistas famosos que declararam o seu amor em forma de música. E a galera canta, Flamengo, eu sou teu fã de futebol, levanta, sacode o Maracanã. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Demorou, mas essa relação chegou ao carnaval. Torcedores que também veneram o samba, como Sérgio Luiz da Costa Aguiar, fundaram em junho de 2018 a Imperadores Rubro-Negros. Serginho, como é mais conhecido, é da ala de compositores da Beija-Flor e um dos autores do samba desse ano da Escola de Nilópolis. A Imperadores Rubro-Negros vai estrear no Grupo E, a última divisão do samba carioca. Vai desfilar na Estrada Intendente Magalhães, em Vila Valqueire, juntamente com outras 14 escolas, no mesmo dia em que as campeãs do grupo especial vão estar no Sambódromo. A mocidade ela surge de um time de futebol, de um time de pelada cria uma mocidade. Eu acho que o princípio de tudo está nisso.
está nessa descoberta pelo futebol, do futebol, e que o carnaval, independente da escola de samba que você torça, tá junto na quadra, tá junto, até mesmo na arquibancada, por que não? A bateria vem com 100 integrantes que usarão o uniforme do Flamengo. Eles ensaiam toda semana numa quadra emprestada na Zona Norte. Hudson Luiz é o responsável pelo samba, do qual também é um dos autores, ao lado de Xande de Pilares, André Diniz, Evandro Bocão e Dudu Nobre. Bateria toca, a mulata risca esse chão, conquista meu coração. Como ainda não tem uma sede oficial, a Imperadores Rubro-Negros ocupa espaços diferentes na cidade. Os instrumentos ficam guardados na sede da Difícil é o Nome, em Pilares. Já o único carro alegórico da escola, que é essa estrutura que ainda não começou a ser transformada, fica nesse barracão em São Cristóvão, na zona norte do Rio, que ela divide com outras 3, a Unidos da Ponte, a Lins Imperial e a outra novidade do Carnaval Carioca em 2019, a Botafogo Samba Clube. Os rivais no futebol agora também vão brigar no carnaval. A transformação total do carro depende do dinheiro que não chegou. Apesar de faltar pouco tempo para o carnaval, a direção da Imperadores Rubro-Negros garante que ele fica pronto até o dia do desfile. A gente está correndo atrás de verba, captando, porque a gente é uma escola sem subsídio da prefeitura. Então a gente está correndo atrás de verba, de capacitação, materiais para poder construir o carnaval. O Flamengo não dá nenhum apoio institucional à escola, que precisa de R$60 mil para o desfile. Mas o ex-vice-presidente geral do clube tem buscado ajuda de outros rubro-negros. Maurício Gomes de Matos, atual vice de embaixadas e consulados, uma pasta responsável por células do Flamengo fora do Brasil, se tornou o vice-presidente de honra da Imperadores Rubro-Negros. A gente adota a ala. Eu adotei uma ala da escola e alguns amigos estou pedindo para adotar, para que dê suporte para que a gente possa botar o samba, botar a escola na Intendente Magalhães com condição de vitória. A nova escola promete famosos no desfile, mas a direção prefere fazer segredo sobre quem pode aparecer. Por enquanto, a única estrela revelada é Neguinho da Beija-Flor, grande rubro-negro, responsável por um dos maiores hits das arquibancadas entre todas as torcidas. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. O sambista, que é um dos homenageados no enredo da Beija-Flor, que fala da sua própria história esse ano, diz que fará de tudo para desfilar na Imperadores Rubro-Negros, mesmo que tenha que estar na Marquês de Sapucaí na mesma noite no desfile das campeãs. Deve dar. A Beija-Flor deve ser lá para madrugadona. Vamos ver, se o horário coincidir, vem nas duas. Flamengo 2, explode a galera rubro-negra no Maracanã. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.